Bom dia, povo! Como é que vocês estão? Tá bem? Domingão, hein? Domingão. Domingão. Já se passou mais um domingo. Você acredita nisso? Eu não tô nem acreditando que é domingo. Porque ontem foi domingo. E aliás, ontem foi domingo, dia da ceia de julho. E nós estamos em agosto, dia de ceia. Segundo domingo, que a gente escolheu. Né? Poderia ser todo domingo? Poderia. Aliás, se você quiser fazer na sua casa todo domingo, lá na Bíblia fala assim, ó, fazer isso todos os dias que se reunirem em meu nome. Então podia ser todo dia, né? Pena que a gente não tem esse hábito saudável. Hoje é dia dos pais, é mole. Domingo de ceia, dia dos pais. Maravilha, eu quero parabenizar aí os pais e as mamães que servem como pais, que eu sei que não é fácil. Coisas impressionantes, né? Como essas mães são vitoriosas. Trabalhar, dar conta de cuidar dos filhos e fazem muito que muitos marmanjos aí não fazem, né? Eu admiro essas mulheres também. Mas eu quero falar sobre uma coisa importante que é o Espírito Santo. É muito difícil esse assunto. Muito difícil esse assunto. E quero que você preste muita atenção para não se perder, tá? Não se perder nesse assunto. Porque eu vou tentar explicar, mas eu sou meio difícil de explicar as coisas, né? Então eu quero que você entenda. Corpo, alma e espírito. Esse espírito nosso é santo de Deus, é o Espírito de Deus que vem sobre nós. É complicado isso aí, né? Bom, corpo, alma, espírito, corpo. Esse coisinha linda que você vê aqui é um corpo, né? Tem mãos, tem um corpo aqui saudável, meio, meio capengado pela gripe forte que eu tô faz quase 2 meses. Muita tosse, mas não é corona, senão já tinha mostrado lá atrás, né? Mas essa gripe forte que eu tô talvez é ociosidade, tá? E tensão, né? Queira ou não, eu fico naquela indecisão sobre retorno, mas um pastor amigo, amigo não, conhecido, né? Da Assembleia de Deus lá de São Caetano, lá da Fundação, pegou corona. E eles estavam fazendo aquela reunião reduzida, mas assim mesmo metade da igreja pegou, né? E talvez ele pegou de alguém ou alguém pegou dele, não sei, mas muita gente pegou na igreja. Eu não quero que isso aconteça, porque pode ser que a maioria saia ileso, como nós tivemos os casos da igreja que não, nem teve nenhum sintoma, só a Luaninha, né? Que trabalhava na linha de frente, vitoriosa, o orgulho dela, porque ela se doou, né? E ela tinha risco de vida e trabalhando. Ela é heroína. Eu acredito que ela seja uma heroína. E Deus protegeu a vida dela, graças a Deus, sem sequelas, né? Teve um tratamentozinho aí após para prevenir, mas olha, parabéns, hein, Lana? Lá em contato com os doentes e cuidando com amor, né? E nem é a profissão dela, né? Ela se doou, ela era uma auxiliar que estava fazendo papel da enfermagem. Então, é complicado. Ela se doou, né? Então eu admiro. Parabéns para você, Luana. A Noemi também, graças a Deus a Noemi pôde ficar afastada. E também profissional da saúde, eu admiro essas pessoas, né? Bom, voltando à saúde, eu tenho, e Deus me dá bastante, esse é no corpo, né? Então todas as coisas do corpo vocês já entenderam o que é. A alma, já falamos bastante, que é o que te dá sensações, medo, alegria, prazer. Prazer é diferente de alegria, várias coisas. Isso é alma, alma. Você está entendendo? É alma. Tem muita gente que vive da alma, né? E uma boa parte, ou a maioria. Espírito, se você ler lá na Bíblia, quando Adão foi criado, né? Originalmente no corpo e alma, Deus, ele só não deu a vida, mas ele pôs o sopro dele.
que é o Espírito dele, né? E também ele deu o discernimento, o livre-arbítrio, que faz parte do Espírito isso. Faz parte do Espírito. Então, quando Adão caiu, Deus se afastou dele, da raça humana. E ele condenou a raça humana a ser carne, de novo. Carne e alma só. E tem um espírito lá, que foi soprado por Deus, mas ele foi apagado. Porque ele não reconheceu Deus como Pai e provedor e dependeu de outras coisas, que foi a serpente e a Eva. E ele foi condenado nisso, e é complicado. E aí, é interessante, antes de Cristo, o Espírito ele não estava disponível como hoje. Como que eu posso te falar? Através da sua santificação, você tem o Espírito ou não, certo? Mas antigamente não. Antigamente você fazia as coisas direcionadas pelo sacerdote, pelas leis e tal, e você herdava a salvação. Mas não tinha o Espírito Santo. Como é isso? Tinha, alguns tinham. Porque Deus depositava sobre ele. Quer ver? Nós vamos ver aqui, de Gênesis a Atos, não há relato de qualquer instrução de como receber o Espírito Santo, pela simples razão que o Espírito Santo não estava disponível para todos. Tá? Em João 7:37 a 39 fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, tá? Os que neles crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não teria sido glorificado. Então você vai entender isso aí. Então, de acordo com essa passagem aqui, o Espírito Santo não estava disponível no tempo em que Jesus Cristo falou essas palavras, e com certeza ele não estava disponível antes daquele tempo também. Então, durante todo esse período da queda de Adão, né, até esse dia de Pentecostes, que foi em Atos 2, tá? Se Deus queria se comunicar com alguém, ele colocava seu Espírito sobre alguém. Sobre alguém? Está na Bíblia isso aí. Né? Então vamos ver algum exemplo relatado aqui. No Números 11, livro de Números, capítulo 11, verso 16 até 17. Você não pegou a Bíblia ainda? Nós estamos no meio da palavra, faz 8 minutos que eu liguei a gravação e você não pegou a Bíblia? Não acredito. Tem vergonha? Vergonha da sua mulher, rapaz? Você tem vergonha do seu marido? Você tem vergonha do seu filho de pegar a Bíblia e assistir isso na sala? Não, você tem vergonha? A Bíblia fala que quem se envergonhar de Cristo, eu também me envergonharei dele. Isso eu falo para as mamães que têm vergonha de educar seus filhos, tá? De serem espirituais, assim como os pais também. Na Bíblia fala que Deus vai se envergonhar de nós. Difícil, né? Você quer seguir a mesma Bíblia? Tem certeza? Você tem coragem? Tem coragem, meu amigo? Porque na Bíblia fala que se você tiver vergonha dele, ele vai ter vergonha de você. Então acho que é melhor você acordar, né? Melhor você acordar, tá? Números 11. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões do povo e seus oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então, escuta, eu descerei, e ali falarei contigo, com Moisés, e tirarei do espírito que está sobre ti,
e porei sobre eles. Tirarei um pouco desse que eu coloquei sobre ti e colocarei sobre os outros. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leve sozinho. Ok? Então, como está bem claro aqui nessa passagem, né, Moisés tinha o Espírito e o tinha sobre ele, não dentro dele. Estranho, né? É estranho, mas é assim, está na Bíblia, filho. Acorda, tá? É importante também apontar duas coisas aqui, né? Primeiro, que o Espírito não estava em Moisés, mas sobre ele. E segundo, o fato que Moisés tinha o Espírito de Deus sobre ele não era porque ele decidiu que gostaria de ter esse Espírito, mas se ele decidisse que gostaria de ter o Espírito, né? Não havia nenhuma garantia que ele teria, pela simples razão de que o Espírito não estava disponível. Deus escolhia as pessoas como? De acordo com como ele dominava a alma, porque o livre-arbítrio nunca foi tirado do povo. E uma pessoa que tinha um entendimento, aí Deus se aproximava e colocava o seu espírito naturalmente. Ele deixava a escolha do povo assim, a vida, né? E cumprindo as leis e tal, e que entendesse a lei. E sobre alguns, é estranho, mas é os escolhidos, ele colocava esse seu espírito, né? Eu não tenho o que comentar aqui, porque eu também não sei o critério que Deus usou, né? Mas você vê que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele, e Davi falou isso aí, quer ver? Vamos lá, Juízes 3, 9 e 10. Nós vamos falar bastante coisa até chegar em Davi. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Juízes 9. Juízes 3, desculpa. 3, verso 9 a 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador. Quer dizer, o povo precisava, clamou ao Senhor. Ele levantou um camarada e colocou o Espírito dele sobre ele, tá? E os libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmãos de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, entendeu? E julgou Israel e saiu a peleja. Otiniel tinha espírito antes? Não. Deus colocou sobre ele pela razão de que ele era o juiz de Israel, e Deus quis comunicar com ele. Então, vamos ver outro exemplo aqui, tá? Juízes 6, verso 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram e passaram ao acampamento do vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor, escuta, revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina para juntar o povo de Israel para a guerra. E os abiesritas se ajuntaram após ele. Está entendendo? Então Gideão tinha espírito antes? Não. Deus revestiu por fora. Não era Gideão que recebia o Espírito de Deus, ou era Deus quem colocava o Espírito de Gideão? Para receber algo, ele deve estar disponível, e o Espírito não estava disponível depois da queda de Adão. Então era Deus quem escolheu colocar seu Espírito sobre Gideão, pela qual que Gideão era juiz de Israel naquela época, e Deus quis se comunicar com ele. Há mais exemplos similares, né? No Antigo Testamento. Se alguém também examinar o caso de Saul, né? Vai saber, né? O primeiro rei de Israel, né? Pode ser visto como, quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus que estava sobre ele se retirou dele. Isso está em 1 Samuel 15, 26. E também no 16, 14. Então, para resumir, né? Adão e Eva eram originalmente corpo, alma e espírito. Contudo, no dia em que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eles perderam o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, né? A morte e a perca da vida. É por isso que eles morreram naquele dia. Exatamente como Deus tinha dito,
com suas mortes físicas também a seguir, né? Desta época em diante, o Espírito não estava disponível. Por outro lado, para Deus se comunicar com o povo, eles têm que ter Espírito. Por esta razão, durante esse período, Deus tinha que colocar seu Espírito sobre certos homens de sua escolha. A turma fala assim, mas, pastor, esse negócio é meio complicado. Eu falo assim, complicado ao extremo. Depois, quando a gente fala o que a gente já viu, eu falei uma vez na igreja, muitos anos atrás, eu estava fazendo serviço em Santo Amaro, no Largo 13 de Maio. E eu cheguei muito cedo lá, acho que cheguei era 3h30, 4 horas da manhã. E para começar a trabalhar. E quando eu estava trabalhando num edifício chamado Carolina, bem no Largo 13, eu esperando o engenheiro chegar, queria chegar bem cedo, sim, antes das atividades comerciais normais. Eu estava reparando nas pessoas que estavam subindo uma rua do terminal do Largo 13 para cima, na Adolfo Pinheiro. E eu comecei a ver uma coisa incrível, pessoas sem espírito. Naquela época eu não era pastor, nem pensava, nem crente eu era direito, né? E eu não entendia isso, eu falei assim, como pode existir pessoas sem espírito? Eu tinha essas visões estranhas aí, né? Como que pode ter pessoas sem espírito? E realmente as pessoas eram sem espírito, eram animais. Como hoje você vê muitos animais. Você vê pessoas incrivelmente animalescas, que não tem sentido de vida nenhum, é estranho, né? E não tem espírito, vazia do espírito, até hoje. E você pode ver no Antigo Testamento o povo era bárbaro, né? Era animalesco, né? Então é isso aí. Continuando aqui. Salmo 51. Olha só como Davi era. Por isso que eu gosto de Davi. Eu tenho uma fascinação pela vida de Davi. Davi pediu para Deus não retirar o Espírito sobre ele. Onde? Salmo 51. O Espírito Santo não era distribuído para todos que queriam, né? E deixa eu ver aqui, Salmo 51, eu vou ter que abrir na Bíblia, porque eu não anotei aqui, você acredita? Como pode, né? Mas eu tenho a Bíblia aqui do lado. Você tem também? Ó o que ele falou. Você não se importa de olhar para a Bíblia, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeste minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com o isope, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não te retires de mim o teu espírito. Então, era assim, Deus não estava dentro, estava fora. Não retires de mim a presença do teu espírito. Então, estava junto. É complicado tentar explicar uma coisa, né, que eu tive umas experiências, então eu quero passar para você. Eles poderiam perder facilmente o Espírito Santo de Deus, assim como nós. Só que hoje nós somos habitação. Tá entendendo? Vamos ver uma coisinha aqui, peraí. João 3,6. Né? João 3. Vamos começar do início, de 1. É melhor. João 3, verso 1.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, certo? No texto em grego está nascer do alto, tá? Não pode ver o reino de Deus. Então, eu vou ampliar um pouquinho mais, né? E aí, no verso 4 fala assim: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Ao que Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Começou a complicar. Como assim começou a complicar? Eu queria falar com você sobre a palavra. A palavra batismo, que muitos distorcem, eu sofro um pouco com uma ala pentecostal, né? Que sempre tem. E eu sou um camarada que eu não tenho nada contra o Espírito, pelo contrário, eu quero cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Mas o ser humano ele tem que entender que o homem tem que dar fruto do Espírito, né? E eu percebo que muitas pessoas, né, têm algumas obras da carne que demonstram que não são do Espírito Santo. E eu pego no pé dessas pessoas, né? Desde do simples, se você pega Gálatas 5, vamos pegar lá para você entender. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem esses dons? Sim. 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 Ele se domina porque é o Espírito que domina, não é a alma, certo? Então, a pessoa que tem, no verso 22 aqui está bem claro, mas o fruto do Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, é amor, tá? Gozo, paz, longanimidade, ânimo longo. Ânimo longo? O que é isso? Não passa em uma semana. Tá entendendo? Tá entendendo? Todas as pessoas que eu ministro, eu falo assim, mas você não passa de uma semana, hein? Né? Você já recebeu essa palavra de mim? São pessoas que duram pouco, não têm longanimidade, não têm Espírito Santo ainda. Benignidade, a pessoa é boa, é benigna, ela faz o bem. Sem perceber, ela faz o bem. Bondade, não é uma bondade imposta, que nem tem muita religião que impõe a bondade. Vamos dizer, manda uma norma do Espiritismo, por exemplo, para fazer o bem. E ela tem que fazer o bem para poder progredir. Mas é obrigado, imposto, não é adquirido. Fé. O que é fé, pô? O que nós estamos estudando há tanto tempo? Obediência. Você tem uma autoridade e você obedece. Autoridade espiritual, você obedece. Você não obedece? Não tem Espírito Santo. Na nossa turma, tem um monte que não me obedece. Né? Você acha que tem o Espírito Santo? Ou ele tem um Espírito santificado que talvez não seja dominado pelo Espírito Santo? Depois nós vamos explicar isso aí. Mansidão e temperança. Manso, né? E temperança. O que é temperança? Domínio próprio. Né? Por que eu falo, bato tanto em Gálatas 5? Esse texto
me abriu os olhos de tal forma sobre como ter a presença de Deus na minha vida, né? Porque eu começo a ter um parâmetro, por exemplo, adultério, prostituição, impureza, lascívia. Essa parte é da área de relacionamento. Quem tem essas coisas é da carne. O que é isso da carne? Tem mais coisas, cara, nós vamos chegar lá. Da carne é que é da alma. É para satisfazer prazer. Por exemplo, adultério, prostituição, impureza e lascívia satisfaz o quê? É a carne. Aquela pessoa que gosta de ser olhada, satisfazer o ego, academia e tal, não é saúde nada, quer ser olhado. Tem uns que é gordinho, em vez de comprar uma ergométrica e fazer em casa e economizar dinheiro, não, paga academia, para ficar olhando a mulherada mesmo. E a mulherada também com a cabeça atrapalhada. Mas não posso fazer nada, cada um vai dar conta lá em cima. Eu avisei. Se você não quer, não é problema meu, tá? É lascívia isso, tá? Adultério, você quer satisfazer a tua carne, né? Quando a sua mente já cedeu, porque o espírito de adultério, ele não é o ato sexual só, não. Por exemplo, se você põe na cabeça que essa pessoa não vai fazer você feliz, por exemplo, seu marido, a sua esposa, já falamos disso, eu estou batendo na tecla para você entender. Você está no espírito de adultério, você cria uma história na tua vida que a outra pessoa, a ligação de alma, lembra que nós falamos? Vai satisfazer você. E aí você entra no espírito de adultério. Impureza, você não é impuro, você não é puro, né? Então aí vamos entrar na parte espiritual. Idolatria, então não depende mais de Deus, tá? Ela depende de outras coisas. Por exemplo, ela depende. Não vou entrar nos méritos aqui que eu pensei, porque senão vai dar pau. Vai dar muito assunto para falar, né? Mas quando uma pessoa tira o poder de Deus para depender de outra coisa, ela está numa idolatria, né? Feitiçaria eu peguei muito e eu entendi mais ainda a cada dia que eu passo. Por exemplo, quando existe uma questão a julgar entre você e uma outra pessoa, quando você ora a teu favor, você acredita que isso é uma feitiçaria? Porque você tem medo de pedir a justiça de Deus, concorda? É muito complicado isso aí. Se você pedir a justiça de Deus, pode ser que seja contrário à tua vontade, né? Concorda? Se você ora a teu favor, não pode se tornar uma feitiçaria? Então você tem que julgar se é justo. E os justos entrarão no reino do céu. Por exemplo, você está numa questão, você pede esclarecimento de Deus, não julgar contra aquela pessoa ou a favor teu. É complicado isso aí, né? Inimizades. Nós vemos um monte aqui dentro da igreja. Aquela mulher não gosta daquela outra. É mais entre mulheres, né? Não, aquela mulher não gosta da outra, porque a outra olhou feio, porque a outra olhou para o marido olhou para aquela lá, pá, mentiras e obras do Satanás, né? Ou pastor não me deu cargo, pastor não, né? Pastor é um cara que não dá cargo. Eu quero todos vocês trabalham para quem? Para o público, para ter honra ou para Cristo, né? Eu deixo, que nem eu falei sobre a reunião de homens. Cadê os homens aí fazendo a reunião dos homens? Eu deixei o critério deles, né? E é gostoso, tal, mas depois o que é? Perde, né? Tem que ter constância, né? E as mulheres também, eu quero que cada um tenha. Eu admiro as pessoas que dão estudo nas casas, persistentes, há quanto tempo? Sem vacilar, constante. Eu vejo pessoas que às vezes vai comigo fazer alguma administração de algum parente, né? Vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá. E às vezes a gente está ministrando uma pessoa, a pessoa fica, pastor, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós vamos ter. Eu falo assim, ué, pode cuidar. Vamos cuidar aí, vamos lá. Você vai dar assistência, eu começo a ministrar sobre libertação para essa pessoa, vai cuidar da vida dela, né? Quanto tempo você vai cuidar? Não cuida, né? É fácil quando você tem nota, tipo, notoriedade que eu falo, né? Quer sobressair sobre pessoas, né? Quer ser pastor, né?
pastor na concepção das outras igrejas. Ser pastor é como está, eu não vou mencionar nomes aqui, mas tem muitos pastores aqui dentro que estão cuidando de muita gente, não é pouca. Eu acredito que deve ter aqui, bem, uns mais de 10 pastores que estão exercendo a função pastoral. Para quem? Para o povo? Não, para Deus. É para Ele que nós temos que dar satisfação. Sabia? E eu falo para minha igreja. Se você é de fora está assistindo o vídeo, não vai entender isso. Mas nós todos aqui, eu não sou maior que ninguém, mas nós vamos dar conta lá para cima, tá? Então, entra inimizade, entra porfia. Porfia é um negócio de trabalhar no meio de uma mentira espiritual também, né? Emulação. Emulação é ciúme, por exemplo. Isso que eu falei também se enquadra na emulação. O ciúmes é o espírito de competição, né? Nós já perdemos bastante gente aqui na igreja porque eles queriam ser líderes, né? E eu não entendi, porque até agora quem chegou e era líder e se colocou na posição de trabalho foi honrado. Agora aquelas pessoas que querem o cargo para trabalhar não servem para trabalhar. Aquelas pessoas que trabalham têm o cargo. Vocês estão entendendo? Não? Vou explicar. Ó, vou desenhar. Se você chega e se envolve, tem amizade, tem união, cuida, canta, faz, se envolve, eu vou falar assim, obrigado, você faz parte do corpo. Uma pessoa que chega e fala assim, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Eu falo, qualquer coisa. Se você testemunha disso, né? Quando a pessoa chega assim, principalmente crente, né? Crente é um problema sério. Ele chega, pastor, o que eu posso fazer? Eu falo, faz qualquer coisa, o que você quer fazer? Você quer cuidar da cozinha, você quer cuidar das crianças, quer cuidar do louvor, quer cuidar disso, quer cuidar daquilo, se envolve e vai fazer. Aí passa um tempo, a pessoa fala assim, mas o pastor não deixa eu trabalhar, né? Aí eu falo assim, como não deixa eu trabalhar? Você trabalhou? É o caso de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é terrível. A pessoa não dura 3 meses, 5 meses. Não dura. O ser humano é a pior raça do mundo, né? E aí, quando a gente percebe que a pessoa não tem frutos do Espírito, ela não tem o Espírito Santo, ela não quer. Porque ela não limita as obras da carne dela. Então, novamente, hein? Emulação. Ira. Peleja. Peleja é quando o cara já planeja. Quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Dissensões. Heresias. Heresia é quando você começa a distorcer até a Bíblia por tua causa, né? Dissensão é quando você começa a discutir religião. Que nem teve casos aqui que a pessoa veio e falou assim, por que você não vai embora, filho? Se você não entendeu a minha ideia, por que você está aqui perturbando os outros? Né? Quando uma pessoa vem para descender, não sei o termo, quando ela vem trazer a dissensão, não serve, tá? Heresia. Inveja. Inveja é quando uma pessoa é incompetente. Os incompetentes têm inveja, porque eles não confiam em si, porque não são fracos de espírito, não pobres, que nem falou Cristo, mas fracos. E então a pessoa tem inveja porque ela é incompetente e ela sabe que nunca vai conseguir ser como aquela outra pessoa. E então ela, em vez de tentar melhorar, ela é contra a outra. Ela criou uma ligação com a outra pessoa em inveja. Essa está perdida porque não vai para o céu. Então quando você tem inveja de uma outra pessoa porque a outra é melhor que você, se aproxima dela e fala assim, me ajuda a ser melhor. E aí você vai conseguir. A inveja é uma coisa que pega muito dentro da igreja. E infelizmente essas pessoas não irão para o reino do céu, como está escrito na palavra. Tudo que eu estou falando aqui é na palavra, tá? Tcharará. Homicídios. Matar. Tem muita gente que mata muita gente. Quando você... Olha só. As mães e os pais que não cuidam dos filhos são homicidas.
sabia? Essas mães omissas aí na palavra, que estão deixando os filhos a fazerem qualquer coisa e eles não são muito austeros com os filhos, são homicidas e vão ter que depois dar um papinho com o papai. Eles mataram, às vezes os filhos mataram, tem muita gente que mata os outros, né? Com atitudes e ações. Bebedices, por que bebedice? Gozado, né? O governo é estranho. O álcool ele é muito pior que a droga em alguns sentidos. Porque o álcool ele também tira emprego, tira família, ele pratica homicídio, pratica várias outras coisas. E o governo gosta, porque dá muito imposto. Mas eu já vi cada caso de morte por causa de bebedice, né? Depois tem aqui glutonarias, né? A pessoa não sabe se controlar, que é falta de domínio próprio, gera glutonaria porque satisfaz a alma. Tudo que nós estamos falando aqui é o que ele satisfaz a alma e não satisfaz o espírito. Quer dizer, o espírito para crescer, a alma tem que diminuir, porque não cabe os dois no mesmo. A alma está tomando o lugar do espírito, tá? E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. O pastor está falando aí, na Bíblia fala de dissensões. Se você falar contra mim, você está falando de dissensão, tá? E facção. Então nós estamos aqui na parte da facção. Todas as pessoas que estão dentro da igreja e não seguem minhas ordens estão em espírito de facção e rebelião. Mas pastor, eu não concordo com o senhor. Ué, você deveria concordar porque você está aqui, né? Tá bom? Então nós entramos aqui. A pessoa que consegue controlar isso, ela diminui a alma, porque ela controla a alma, ela põe no lugar certo, não toma o lugar do espírito. Vou tentar explicar. Quando a gente chega aqui, agora nós vamos entrar num caso muito terrível, que muita gente até saiu da igreja por causa disso. E você escute até o fim, porque senão você tira deduções, tá? E não é a dedução que vai fazer, você vai escutar. Eu estava conversando até com uma pessoa há poucos dias aí, que os pais são de uma igreja, e essa pessoa falou sobre a igreja que o pastor desafiou bem o corona aí, né? Fez uma ceia, começou a trocar de cálice e tal, com todo mundo, né? Houve outras coisas, né? E porque o Espírito tal, o Espírito Santo tal. Eu participei da igreja pentecostal muito, né? Nós ficamos muito tempo, frequentei, não vou falar mais os nomes das igrejas, mas eu frequentei. De segunda-feira a gente ia numa igreja, terça outra, quarta outra, quinta outra, pentecostais todos. E nós saíamos de lá assim, transformados, né, com o mover do espírito. Será que era mover do espírito? Não, era mover emocional. Como assim? Nós saímos felizes, porque a gente escutava muito aquele auê. Existe uma técnica que até é usada em todas as religiões, até eu passei sobre o ritual. Se você voltar nas palavras, tem como ritual. Tem um ritual islâmico que ele coloca como uma hipnose, vamos dizer assim, né? A mesma coisa acontece no louvor, a frequência do louvor. O louvor tem uns lances matemáticos que ele começa de um jeito e ele vai, aí a pessoa, a alma da pessoa, a genética da pessoa, o cérebro, entra no estágio
que ele já ele se desliga de algumas coisas, então ele tem uma paz estranha. Aí ele começa a atingir uma frequência, e isso aí afeta, dá prazer. Não, mas não é espiritual. E aí depois a pessoa fica no êxtase, a pessoa gosta de chorar. Por exemplo, eu vi um trailer, até comentei, acho que quarta-feira, não sei que dia que eu... Não, quarta não, foi o Edson que falou. Eu vi um trailer aí não, falei na reunião de libertação infantil que nós estamos fazendo. Né? Se você não sabe, eu tenho pena de você, porque você deveria saber, se ele deveria estar em contato com a igreja. Mas se você acha que a igreja é uma instituição que você não tem muita ligação, aí já complicou. E a gente está fazendo um seminário sobre libertação infantil. E nesse seminário eu falei que eu estava vendo um comercial, que ia ter uma live aí, ou então uma reportagem sobre a cantora. Não sei o que era, porque eu não prestei atenção, só prestei atenção numa hora. Que, aliás, nem estava em casa. Eu estava em algum lugar que nós assistimos esse negócio aí. Estava alguma coisa passando lá, não sei o que foi. Vou tentar lembrar o que é. E o que aconteceu foi que eu vi muita gente chorando lá no auditório desse show. É uma moça loira, me veio o nome agora há pouco e fugiu de novo. A Marília Mendonça. Não conhecia a cantora, mas aí eu conheci. E aí essa cantora estava cantando e um monte de gente chorando. Um monte de gente chorando. Aí teve uma entrevista no final sobre o show e aquelas moças todas e falando, ai, foi o maior show da minha vida, porque ai, não sei o que e tal. O ser humano gosta de choro, gosta de emocionar, tá entendendo? Ele vai no teatro ver uma situação de morte, de sofrimento. Tem muita gente que gosta de assistir filmes de sofrimento, né? Eu não. Gosta de chorar. Ai, a pessoa sofreu tanto, depois morreu. Uhum. Meu, pra que você vai perder 2 horas da sua vida assistindo um filme que a pessoa sofre o tempo todo e depois morre? Não sei como é que você consegue. Gosta de ter tristeza. Você reparou isso? Gosta de ter momentos de emoção. Se as emoções e sentimentos fossem um tanto quanto espirituais, nós poderíamos. Você sabe que o ser humano ele cresceu tanto esse momento emocional, sentimental, que se você entender, na época de antes de Cristo, existia dentro dos templos prostitutas e prostitutos espirituais, cultuais. Sabia disso? Não? Filho. Se você ler a Bíblia, você descobre cada coisa que você não acredita. Então, eles consideraram, já que dava tanta emoção, que o sexo era de Deus, assim, para culto. E quando você fazia o sexo, você fazia um culto a Deus, certo? Isso é na tua casa, né? Mas era para fazer na igreja. Você acredita? Isso aí está na Bíblia, filho. Está na Bíblia, está na Bíblia. Né? E teve um sacerdote que foi lá e quebrou tudo, depois todo mundo para fora e matou todo mundo. É isso aí. Tá bom? Então, tem essa diferença, né? Emoção e espírito. Tem nada a ver. Então, quando. Aí você fala, pastor, você prova. Por exemplo, pega a vida de um cheio do espírito aí, cheio de falar em língua, cheio de falar profecia, como está a vida dele hoje. Né? Nós tivemos provas aqui de muita gente que passou pela igreja, muito pentecostal, hoje está destruída a vida. Ué, não era cheio de espírito? Não saí da igreja porque queria ter liberdade de espírito? O que está vendo com eles hoje? Hein, povo? Está sabendo da vida? Não? Então vai saber.
das pessoas que eram totalmente espirituais, carnais. Tá entendendo? E não encontram Deus em nenhuma emoção. Filho. Nós participamos de igreja que as pessoas rodopiavam no espírito, sapateavam no espírito, falavam em línguas, tinha língua de tudo que é jeito lá e ação carnal. E eu não estou falando que Deus não age dessa forma. Eu estou falando que as pessoas buscam somente essa parte. Tá entendendo? Tá me escutando? Ou já tá pensando besteira? Vamos lá, Gálatas 5? Tá pensando besteira? Tá? Então não vem com pensamento não. Pensa besteira por fio, tá? Olha, 1 João 5,1. Então nós vamos ver uma coisa importante, né? Nascer do Espírito, batismo no Espírito, batismo no Espírito Santo. Você quer ter? Então quero ver se você quer ter mesmo. Você quer ter mesmo? Se você quiser ter mesmo, você tem como? Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Então, você dá para entender que todo aquele que esvazia totalmente suas emoções e segue ao Senhor, como seguir a Deus? Obedecendo, filho. Na Bíblia nós temos aqui fé, como lá no Frutos do Espírito, né? Tá aqui, ó, Gálatas 5. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé. Então, se por acaso você tem obediência total, você é um camarada que é nascido de Deus, tá? O diabo não consegue entrar na tua mente contrária, não vai fazer a separação. Para se tornar filho de alguém necessita nascimento, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, por obediência a Cristo Jesus. A palavra fé, se você põe só como uma crença, os palmeirenses ganharam ontem, né? Eles têm fé que um dia, né, o Palmeiras vai ser campeão mundial. Só que essa fé é morta, porque é uma coisa que você depende de uma coisa louca, não é uma coisa saudável. Agora a fé é assim, se você crê em Deus, você vai lá e obedece. É difícil pôr isso na sua cabeça, né? Que nem a fé racional, como fala a Bíblia, o culto racional, a obediência racional. O Palmeiras, se você fosse um palmeirense verdadeiro, você ia jogar no Palmeiras lá e falar assim, eu vou ganhar. E vai lá bater a bola lá e vai ganhar. Tá? Você determina um treinamento rígido, você faz o melhor, você faz tudo que você está obedecendo à tua vontade para tornar o Palmeiras campeão. Quando você fala assim, eu vou emagrecer em nome de Jesus, por exemplo, o que você vai fazer? Orar? Não, você vai fechar a boca, é obediência. Ah, eu vou conseguir acabar a faculdade, em nome de Jesus, Deus vai me ajudar. Vai estudar? Entendeu? Aí você tem fé. Fé, você obedece. Ó, para você ter um diploma, você precisa estudar. Tá entendendo? Não? A fé é secada de obras. A fé sem obras é morta. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, você obedece o que ele fala. Então, esse é o segredo. Aí o Espírito Santo, ele vai habitar em você, sim, porque na Bíblia, né, a gente canta aqui, que ele cresça e eu diminua, né, que ele apareça, não é assim? Como que você diminui? O teu eu vai ter que baixar, a tua alma, os teus gostos, as tuas necessidades carnais, você vai ter que pôr em segundo lugar, certo? Estamos aí em Isaías 49:15. Fala assim, ó, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus nunca vai esquecer de você, tá?
E continua, né? Por que ele fala isso? Porque ele não é uma pessoa humana. Então, ele não tem esses sentimentozinhos que você tem, e ele vai persistir na tua vida até você se tornar um cidadão do céu. Ele veio formar uma geração. Quando Cristo morreu, né? Sei que o assunto está muito longo, muito complicado, né? Mas eu quero que você entenda sobre isso aí, né? Quando Jesus morreu, ele foi para o céu. Ele falou assim: eu vou para o céu e vou lhe deixar um consolador. O que é esse consolador? E o Espírito veio. Então é a mesma coisa como Moisés, né? O Espírito que estava sobre Moisés se espalhou pelos anciões. O Espírito de Deus que estava em Cristo, quando ele morreu, lembra na ceia que a gente se torna um com Cristo, o cálice, a vida dele. E aí o Espírito dele está em nós quando você santifica o teu. Eu não sei se você vai entender, né? Mas, olha, vamos lá. Hebreus 13, 5 a 6, Paulo já está falando para depois que o Espírito já estava disponível para a tua busca. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Né? Então, quando você tem gratidão, você não está muito preocupado, porque Cristo te deu uma direção e você tem que obedecer. Então, o que aconteceu com Pentecostes, né? Então, tá, Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Opa, então aí já dá uma dica, união. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Assim como Cristo, né? Quando ele foi batizado, baixou uma pomba e representando o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aí você fala assim: ah, pastor, então quem tem o Espírito Santo fala em línguas? Não necessariamente, mas também. Por quê? Porque Deus vai usar as línguas. Depois o Paulo fala sobre como é as línguas, né? Que a língua ela serve para edificar, para trazer mensagem, para um monte de coisa. Nesse dia teve uma revolução, foi para conversão, porque muitos falam assim: nossa, eles falam a minha língua. Ué, eu sou grego e ele é, sei lá, judeu, e ele está falando em grego. Então eles falavam em línguas de outros países. Interessante, né? Tem muita pessoa que tem dom de língua, né? Mas eles falam língua dos anjos também? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que retine. Como é isso? Escuta, se você é um camarada que tem dom de línguas, como vários aqui na igreja têm, e eu não breco, o cara tem que ter a, a certeza que é de Deus. Ele. Se ele ficar com dúvida, já toma cuidado. E ele tem que ter controle. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, seria como um sino, barulho. Tá entendendo? Fala em línguas. Tem um monte de pessoa que fala em língua aqui. Eu já peguei várias pessoas falando em língua aqui. Tem língua que me veio a tradução. E tem línguas que outra pessoa traduziu para alguma pessoa. É interessante isso, né? Teve um dia que acho que foi a Silvia, estava falando em línguas lá,
E o que aconteceu foi que foi recado para uma pessoa que a outra interpretou para outra pessoa. Que Deus mandou. Entendeu? Agora, e a Cleonir estava falando línguas outro dia lá, e teve uma pessoa aqui que começou a chorar. Por quê? Porque atingiu ela. Porque ela entendeu o que a pessoa estava falando. Você está entendendo? Então Deus usa essas línguas para alguma coisa. Para só fazer barulho? Filho, não. E você tem amor para falar em línguas? Você não tem facção? Você não tem rebelião? Tá entendendo o que eu falo? Eu sei que é difícil o povo me tolerar, sabe? Mas eu tento encurtar o tempo. Eu falo diretamente para as pessoas que querem o reino. O tempo está findando. Acredita em mim, povo. Ano passado eu avisei, povo, se converta que vem coisa difícil. Ou não, você não lembra disso. Você não lembra disso. Então volta às gravações lá atrás e vê. Eu falei, povo, vai vir um dia muito difícil agora. Não estou falando que é arrebatamento, não, vai vir um dia difícil. E nosso povo foi poupado, porque eles estão buscando ao Senhor do jeito certo. Ah, pastor, mas eu não consigo sentir o Espírito Santo. Graças a Deus, não precisa sentir, porque sentimento é alma. Você se santificar, todos os teus sentimentos aí, já falei isso muitas vezes, vou falar de novo. Se você santificar teus sentimentos, não ter, ó, vamos lá. Se você não tiver adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, facção, divisão, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, se você conseguir resistir tudo, o Espírito Santo brota tanto dentro de você que você olha para uma pessoa, você fala assim, essa pessoa tem tal coisa e eu posso ajudar de tal forma. Essa pessoa ou essa situação não é para mim, essa situação não é para mim, essa situação não é para mim. O Espírito Santo vai te dirigir 24 horas por dia. Você vai saber que é Deus falando contigo de uma forma sobrenatural, ele vai estar dentro de você. Ele vai estar te guiando. Quando você escutar uma coisinha, o Espírito fala assim, isso não é teu. Quando você olhar alguma coisa, fala assim, isso não é para você. Entendeu? Sei que eu estou falando muito hoje, né? Difícil. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Por que eu falo para vocês cuidarem dos seus corpos e não jogarem seus corpos no mundo, na prostituição, na lascívia, nas coisas que não deve, na glutonaria? Ah, pastor, mas eu não consigo. Não, você não tem domínio próprio. Né? O Espírito Santo que você recebeu quando você começou a seguir a Jesus Cristo habita, né? É no teu corpo, em você. Ele não está sobre você, ele não vai cair em cima de você, certo? Ele pode vir um dia a se manifestar de uma forma surpreendente sobre você, né? Mas ele tem que habitar dentro, templo, está dentro, tá entendendo? Ou não? Quer que eu desenhe? Está na Bíblia, filha, né? Não sabeis, 1 Coríntios 3,16. Abriu aí? Não, essa você vai ter que abrir, eu vou esperar. Estou abrindo aqui também. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, não está sobre você? Onde habita? Em vós, né? Vocês são templos de Deus. Então, como o Davi falou, né? Não retire de mim o teu espírito. Vou tentar correr aqui, que já tem 1 hora de gravação quase, você acredita? Em 1 Samuel 16, 13, estamos falando lá atrás, né? Então Samuel, que era o sacerdote, tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, Davi. E desde aquele dia
em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entendeu? Então Samuel se levantou, não entrou, se apoderou. Se levantou e voltou a armar. Então você tem que entender sobre essas coisas. Hoje você convida o Espírito para entrar. É bíblico, tá? Você esvazia o que você retira o que não serve, que é os sentimentos, e o Espírito pode entrar. Quer ver uma coisa? Romanos 8, 7 até o 19. Romanos 8, de 7 a 19. Fala assim. Vai ler aí? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem, em verdade, o pode ser. Quem está falando isso? Paulo, depois de Cristo, Novo Testamento. O que ele fala? Da lei de Deus. Tá? Portanto, os que na carne não podem. Portanto, os que estão na carne não podem. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você está vendo isso aí? Vamos na palavra. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, que é, se você deixa ou não, tá? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então existe pessoas sem Espírito? Lógico. E se Cristo está em vós, Cristo está em você, vamos ver na ceia hoje, tá bom? Na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Sentimentos, emoções. Por que é tão difícil vocês entenderem isso aí? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, sentimento, gosto, emoção, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para que dessa vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Ah, você tem um quezinho com o nome de pai? Toda pessoa que não foi criada com pai tem rebelião. Reparou? Porque ele não aceita pai. A mãe falou tanto mal do pai, né? E aí o filho fica assim, o pai é coisa ruim. Aí quando fala Deus é pai, ixi, ele fala, não quero mais nem saber. O pastor é como um pai, né? Vixe, aí ficou pior comigo, né? O mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, tá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, porque é santificado, que somos filhos de Deus. Então, se você santificar, você vai ver o Espírito trabalhar com você. Testa. Tá bom? Testa. Você não quer testar? Então nunca vai saber. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada, que a nós há de ser revelada em nós, tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, povo, eu não vou me alongar mais, mas
O Espírito Santo não é bagunça, não é barulho, não é emoção, não é sensação. Mas eu vou te falar uma coisa. O homem que tem o Espírito Santo é feliz, tem paz, gozo, longanimidade, bondade, fé, não tem facção, não tem divisão, não tem rebelião. Qualquer pessoa que se torna autoridade ele respeita. Qualquer pessoa que tem alguns outros problemas também, dá para saber que não tem o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa tem, que nem a gente está fazendo um seminário de libertação infantil, eu vejo tantas pessoas que precisavam fazer esse seminário e não fazem. Porque eles falam assim, pastor, vai falar as mesmas coisas que eu sei. Sabe, mas não vive. Sabe, mas não vive. Não obedece. Rebelião pura. Aí fica mais nervosa quando eu falo isso aí, de rebelião pura. Vamos fazer o quê? Povo de Deus, hoje é ceia. Você vai pegar o pão, comer desse pão. E esse pão, ele representa que você quer ser um corpo com Cristo. Você vai tomar o cálice e a tua vida vai se esvaziar. E a tua alma vai acabar. E a alma de Cristo vem, os gostos dele. O gosto pela santificação pelo Espírito. Por alimentar o Espírito. O gozo por vencer tentações, por provações, por tudo. E aí o Espírito Santo, que é ele, entra. Faz parte. Toma conta, você vira templo. Seja assim na tua vida, eu sei que é difícil, povo. Mas você vai vencer. Hoje eu quero que você pegue, que nem a gente leu em Coríntios, leu aqui em Gálatas 5. Vença a tua alma e receba o Espírito Santo de Deus seja com você. Né? E eu quero que você seja glorificado em Cristo hoje. Amém? Eu vou orar por você, sim. Eu oro também pelas pessoas, né, que estão expostas aí essa doença tão grave. E graças a Deus o Espírito da Morte está passando nas nossas tendas e não está chegando. Eu vou orar por você. Feche seus olhos aí. Pai, que esse povo entenda como é bom ter o Teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor Deus, saber que o Senhor dirige a gente. Como é bom ter essa certeza. Como é bom, Senhor Deus, ter a Tua autoridade. Como é bom, Senhor Deus, ter o Teu Espírito nos guiando sem nenhum temor, com toda a certeza, com toda a convicção, Pai. Tem pessoa que tem sentimentos tão carnais que acham que isso é Teu Espírito, Pai. E depois eles vão sofrer tanto, Pai. Nos ajuda a ensinar essas pessoas. Nos ajuda, Pai. Me dá, Senhor Deus, mais dons aí sobre sabedoria ao falar, para que essas pessoas me compreendam, Senhor Deus. Que eu consiga passar, Senhor Deus, algo para eles que funcione. Que eles, Senhor Deus, enxerguem o que eu estou enxergando, que o Senhor já mostrou, Pai, e o que nós já vivemos. Mostra para eles, Senhor Deus, que tudo que é emocional é superficial e passa. Nos ajuda a vencer, Pai. É que eu peço hoje, em nome do Teu Filho amado, abençoa cada casa que os pais estão fazendo papel de sacerdotes e as mães também, Senhor Deus. Que esses filhos vão ser abençoados, ó Pai. Coloca a Tua luz nessa casa, uma luz diferente, uma luz sobrenatural. Senhor Deus, entra nessas famílias, ó Pai, carentes de Ti. Trabalha no profundo sobre eles. É o que eu peço hoje em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Fiquem em paz. Amanhã já é domingo e estaremos juntos de novo. Antes, no meio do dia, vai ter a quarta-feira. E depois vai ter a sexta. A sexta está sendo tão legal, a oração, que é interessante, né? Tem a palavra maravilhosa, né? Que o Edson passa e está edificando tanta gente, né? Se você não é crente, não é para você. Mas se você for uma pessoa que tem o Espírito Santo, sexta-feira, no link da igreja, coisa que alguns não fazem, tem lá um link da reunião de sexta da oração.
Sexta-feira, sempre 8 horas da noite. Clica lá, entra na reunião. Vai ser bom. Tá indo bastante gente, né? Entendeu? E é legal. Assim como na quarta, assim como nas segundas. Nas segundas está sendo fenomenal, está atingindo vidas. Né? Esse seminário de libertação infantil está atingindo algumas vidas. E ore por ele também, porque está convertendo pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Então toma bem assim a sua posição de intercessor sobre nós também. Né? A obra vai começar. Nós temos bastante desafios novos. Pais, não tenham vergonha de ser cristãos. Ensine seus filhos no caminho que devem andar, porque quando ficar velho não desviar dele. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça a glória do Senhor. Amém? Fica, a tua casa está protegida em nome de Jesus. Amém.